Olá, estamos de volta para o nosso quinto vídeo. Neste vídeo eu vou falar das organizações que se encontram no ciclo da sua juventude. É o ciclo que a gente brinca de que eu acho que eu já sei quem eu sou. Por que a gente dá esse título para esse momento da vida dessas organizações? Porque ela já, tendo passado pela sua infância, pela sua adolescência, ela já chega num momento em que a sua missão, a sua razão de existir, a sua visão, seus princípios, seu código de conduta já começam a ter uma estruturação mais formal. Os acordos entre os sócios também começam a ser formalizados, alguns instrumentos jurídicos são montados para regular essas relações e pensando no corpo de gestores que nos primeiros ciclos eram formados por basicamente pessoas de confiança, do relacionamento dos empreendedores, dos fundadores, neste momento já se começa a perceber a necessidade de ter profissionais competentes para tocar efetivamente as diversas áreas da empresa. Não raro, aquelas pessoas que participaram do processo de fundação, que vieram pelo relacionamento com os sócios, começam a deixar a organização ou começa a surgir algum tipo de conflito entre esses profissionais qualificados que estão vindo de mercado com aquelas pessoas que participam já há mais tempo da história da empresa. Esse momento também nos traz um fenômeno importante, que é a segregação dos papéis dos sócios em relação à posição de gestores. Nesse momento, aquele fundador que, pela sua postura mais visionária, mais empreendedora, foi quem liderou a empresa, ele já começa a perceber que ele talvez não detenha todas as competências necessárias e começa a fazer uma segregação dos bonés. Ele começa a botar o boné de acionista e passa o boné de gestor para terceiros que são mais profissionais. Isso também é possível porque os processos em si já começam também a ser mais formalizados. A empresa, desde que ela existe, os processos estão acontecendo, mas eles estavam muito desestruturados, não estavam formalizados. Agora sim, eles já começam a ter uma estrutura mais formal, as pessoas já sabem como se dá o fluxo de tomada de decisão. Isso já começa a ser disseminado para dentro da organização, mas quando a gente pensa do ponto de vista de tomada de decisão dentro desses fluxos, essa tomada de decisão ainda oscila. Ora, as decisões são mais intuitivas e ora, alguns gestores mais profissionalizados, que já vêm com experiências diferentes do mercado, começam a demandar informações mais consubstanciadas para que eles possam decidir. Eles não querem mais decidir apenas pela intuição. Obviamente, nesse momento, acontece um certo choque de cultura, porque até então a organização vinha tomando decisões meramente intuitivas. Agora não. Agora eles estão tomando decisões baseadas em fatos, em números. Obviamente isso só é possível porque os sistemas informacionais, ERP, CRM, já começam a aparecer dentro da organização. A gente começa a ter algum nível de controle. Os controles desses processos já ainda não são totalmente, não são os ideais, mas eles já começam a aparecer. E o mais importante disso daí é que a linha média da gerência começa a buscar as informações ideais do fluxo da empresa inteira. A empresa nesse momento já tem uma complexidade muito maior. A empresa nesse momento já tem muitos outros profissionais. Normalmente nesse estágio, a empresa já passou por um momento em que o seu foco único e exclusivo é em vender e entregar. Esse foco agora começa a ser também compartilhado pela necessidade de ter uma estruturação da sua retaguarda de gestão. A gente costuma comentar que esse é o momento intermediário da maturidade de governança e gestão das empresas. Aqueles homens que tomavam decisão junto com aquele grupo menor nos estágios anteriores,
Eles agora começam a oscilar, ora no papel de chefe, né, aquele chefe que apenas dá ordem, e ora no papel de líder, que é aquele que orienta, é aquele que vai trabalhando o desenvolvimento das suas equipes. Então, pequenas lideranças começam a surgir, mas ainda existe muito a figura do chefe, tá? O importante também nesse momento é a gente considerar que a empresa, por começar a colocar alguns controles, começar a trabalhar com números, não apenas pela intuição, ela também começa a enxergar que existem riscos. Normalmente é nessa fase da vida da organização que ela começa a se atentar para a necessidade de olhar aonde existem riscos, possíveis percalços que possam colocar a longevidade da empresa em questão. Muito bem, esse momento da juventude, né, é um momento bem intermediário. Se vocês se lembrarem naquela curva que eu coloquei do ciclo de vida das organizações, lá nos nossos primeiros vídeos, esse é um momento em que ela está quase chegando na sua adultez. Ela começa a fazer alguma harmonização entre esses processos de negócios, né, aqueles processos que estão ligados a vender, a atender o mercado, a produção, a execução dos seus serviços, que são as suas atividades fim, e entende que ela precisa também estruturar toda a sua retaguarda. Muito bem, os próximos vídeos a gente já vai começar a falar das empresas mais maduras, as empresas já próximas da sua adultez e aquelas que já começam a olhar para o exterior da sua organização, não apenas com os olhos de quem vai vender algum produto, mas com aquele olhar de que é importante cuidar de todo o ambiente e toda a parte social, ecológica, mas isso a gente vai ver lá nos vídeos da frente, ok? Mais uma vez, eu convido vocês a nos seguirem pelas nossas redes sociais, visitar o nosso site, visitem os outros vídeos todos que compõem essa videosérie dos novos ciclos empresariais e não deixe de estar junto conosco. Um grande abraço e obrigado pela sua companhia.